Então vamos lá. Vamos conversar hoje sobre desordens potencialmente malignas. Acompanhando, dando sequência ao bloco de assuntos que a gente vem falando um pouco aqui na disciplina, nós vamos hoje conversar um pouco sobre pré-câncer, ou também chamado de desordens potencialmente malignas, né? Que corresponde a um grupo de alterações que tem uma maior chance de malignização na cavidade oral. Então, existe hoje em dia um entendimento, através da Organização Mundial de Saúde, de que algumas lesões, por características próprias, elas recebem essa denominação de desordem potencialmente malignas por elas terem na sua natureza biológica, né, uma tendência maior de transformação maligna. Então, se a gente for estudar a fundo essa classificação norteada pela Organização Mundial de Saúde, nós podemos perceber que desde a década de 70 existe essa alerta, existe a notificação de algumas alterações que podem sofrer esse processo de malignização, né? Então, lesões e condições pré-cancerosas, em 1978, era o termo atribuído a lesões e condições que tinha maior chance de malignização. E naquele tempo, em 78, eles dividiam em dois grandes grupos, o que eles chamavam de lesões pré-cancerosas ou condições pré-cancerosas. Então, se eu for definir, naquele tempo, em 78, sobre esses dois grandes grupos de alterações, eu vou ter que as lesões pré-cancerosas, ou também chamada pré-câncer, ou pré-malignidade, corresponde, de fato, o tecido benigno, que morfologicamente vai estar alterado e que apresenta risco maior do que o normal de transformação maligna. Já as condições, eles atribuíam as condições pré-cancerosas, eles atribuíam como uma doença sistêmica ou um hábito do paciente que não necessariamente altera a aparência clínica do tecido local, porém está associada a um risco maior do que o normal de desenvolvimento de uma lesão pré-cancerosa ou de um câncer neste tecido. Então, assim, com esses dois grandes grupos, a gente consegue conceituar nessa categorização de grupos essas lesões. Então, as lesões pré-cancerosas estavam nomeadas como leucoplasia, eritroplasia e lesões palatinas infumantes e revestos, enquanto que as condições viam as desordens sistêmicas ou algum hábito, uma condição habitual que porventura o indivíduo tivesse, como a fibrose submucosa oral, a quelite actínica, o líquen plano e o lúpus eritematoso discoide. Em 2005, essa nomenclatura de 78 ela sofreu uma modificação. Daí eles preferiram normatizar e alterar a nomenclatura, denominando assim de lesões com potencial de malignização ou lesões epiteliais precursoras. E com isso, eles preferiram não agrupar em grupos, e sim em lesões que tivessem esse maior potencial de malignização. E com isso aparece a leucoplasia verrucosa proliferativa, que é atualmente, né, um subtipo de leucoplasia, a eritroplasia, a quelite actínica, a fibrose submucosa oral, o líquen plano, e entra aqui também a atrofia por deficiência de ferro, coisa que não aparecia em 78. Por sua vez, em 2007, eles resolveram reformular e até hoje é o que é determinado. Atualmente, pela nomenclatura associada, né, e preconizada pela Organização Mundial de Saúde, desde 2007, o que vale é o termo desordem potencialmente maligna. Então, atualmente, esse é o termo que a gente atribui a um conjunto de lesões e condições que têm uma maior chance de malignizar. Então, dessa forma, nós temos o grupamento de algumas lesões aqui presente em condições que hoje em dia determina.
Então, essa é a nomenclatura vinculada pela OMS. Eu gosto sempre de citar que a OMS que está envolvida nessa categorização, nessa nomenclatura, porque muitas vezes, quando a gente vai estudar em alguns livros, vocês começam a perceber que outras coisas, outras alterações, outras lesões, elas começam a entrar. Mas a gente agora vai tratar o que a OMS realmente parametriza, né? Até para a gente não ficar tão perdido. Então, atualmente, esse grupo dessas alterações corresponde ao que nós chamamos de desordens potencialmente malignas. Então, em 2007, foi publicado um jornal na Journal Oral Pathology Medicine, e onde temos essa nomenclatura e essa classificação, onde eu tenho 8 desordens que foram numeradas como sendo as desordens potencialmente malignas. Então, a gente tem a leucoplasia, a quelite actínica, a eritroplasia, o líquen plano, a fibrosa submucosa oral, as lesões palatinas em fumantes e reversos, o lúpus eritematoso discoide e as desordens hereditárias. Então veja que ao longo desse tempo, desde 78, algumas desapareceram, não entram nessa classificação, outras permanecem, outras são colocadas como uma nova reformulação, e atualmente a OMS, que desde 2007, então isso já tem um tempo que é falado, dito, e até então não foi publicado nada nesse sentido. Então, se trata de desordens potencialmente, o conjunto dessas 8 desordens aqui, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma no decorrer da aula. Então, a primeira que aparece, né, como a principal e como definição da OMS, nós denominamos clinicamente como uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada nem clínica nem patologicamente como qualquer outra doença. Esse conceito é intrigante, né? Porque ele remete a apenas uma categorização clínica. Então eu posso afirmar para vocês que a leucoplasia é um termo estritamente clínico. Então a gente consegue ver aqui essas placas, aqui localizada no fundo de vestíbulo, outra aqui no ventre de língua e soalho de boca. A gente aqui já tem uma mancha, né, localizada nessa área retrocomissural. Então, são consideradas leucoplasias e é um termo estritamente clínico, por quê? Porque esse termo estritamente clínico remete a diagnóstico de exclusão, porque o diagnóstico de leucoplasia, apesar de muitas vezes a gente realizar biópsia, muitas vezes na busca diagnóstica, nós temos que excluir sempre com outro tipo de condição ou alteração que aparece com essa coloração branca na cavidade oral. Então a gente pode determinar isso, que é um termo estritamente clínico, porque vai ser um diagnóstico por exclusão, né? Porque muitas vezes essa alteração à leucoplasia ela não implica uma alteração tecidual histopatológica específica. Geralmente eu vou encontrar as displasias epiteliais, né, que é a principal alteração que a gente encontra na leucoplasia, a principal alteração microscópica, tá? E com isso eu não consigo, de forma específica, categorizar a leucoplasia. Então eu preciso do dado clínico por exclusão que possa me remeter a essa condição. Então, isso é sempre bom deixar claro. Então, diante do diagnóstico das lesões brancas da cavidade oral, a leucoplasia representa o principal diagnóstico por exclusão que nós temos. Então, eu posso pensar em outras coisas: ceratose friccional, candidíase, queimadura de mucosa, diversas alterações podem ter essa coloração branca. Então eu tenho que investigar e excluir para então determinar leucoplasia. Mas obviamente que nessa busca diagnóstica é sempre bom lembrar que a biópsia sempre é mandatório para alguns casos que remetem dúvida, né? Então é bem utilizado dessa forma. Já a eritroplasia, ela tem como característica clínica placas, que eu consigo ver bem aqui nessa figura do soalho de boca, ou então uma área mais macular, mais atrófica, aqui localizada em fundo de vestíbulo superior e mucosa jugal. Também essa coloração mais avermelhada aqui na região central do palato.
E geralmente ela cursa sem sintomas, de coloração bem avermelhada, textura e consistência normais e uma área de limites precisos, ou seja, uma área bem demarcada, que geralmente é mais encontrada em pacientes maiores de 50 anos e geralmente homens. E os locais preferenciais para esse tipo de alteração é o soalho de boca e o palato mole. As eritroplasias, muitas vezes no exame físico, remetem também alguma confusão de diagnóstico, por conta da coloração própria que a cavidade oral tem, né? Porque ela tem essa nuance de coloração que vai desde essa área branco-rósea, róseo pálida, até um pouco avermelhada, dependendo da cor de pele que o paciente tem ou de próprios hábitos que o paciente possa vir a ter. Então, muitas vezes o diagnóstico dela é um pouco difícil, né? Porque muitas vezes os pacientes acham que queimou aquela área da região da boca, acha que é uma queimadura, que não sentiu, e muitas vezes não procura o profissional para se certificar de certa forma se é ou não a eritroplasia. Então elas têm um diagnóstico um pouco confuso, como desordem, como pré-câncer, por conta dessa característica da coloração e não ter sintomas, né? Isso é importante, né? Porque muitas vezes os pacientes procuram de certa forma, para checar, para averiguar na consulta quando tem dor associada, né? Que não é o caso desse tipo de alteração. Outra coisa importante é que, comparando a leucoplasia com a eritroplasia, sabemos que a eritroplasia, por ser mais as lesões serem mais atróficas, mais avermelhadas, né, ter essa translucidez que faz com que seja mais próximo do conjuntivo, tem um aspecto maior de malignização. Né? Então, são lesões que tendem a ter um potencial de malignização maior quando comparado com as leucoplasias. Uma coisa interessante é que muitas vezes os pacientes ou não apresentam apenas a lesão branca ou não apresentam apenas a lesão vermelha. Ou seja, aparece a lesão mista, coloração variável. É o que a gente demonstra aqui nessa figura. Veja que eu tenho áreas brancas e também áreas vermelhas. E vejam que essa placa já tem um aspecto diferente, né, alterado. Nesse caso específico, eu estou diante de uma leucoplasia verrucosa proliferativa, por ter essa característica assim mais marcante, né? Apesar nesse caso específico, eu posso ter conjugações de outras coisas, eu posso ter envolvido aí outras alterações, por isso que é de suma importância o diagnóstico de exclusão, para a gente categorizar especificamente o tipo de leucoplasia ou a própria lesão, para de fato ter o diagnóstico específico e um tratamento também, né? Então aqui eu mostro para vocês uma variante atualmente da leucoplasia, que é uma lesão que tem uma característica mais mista, uma superfície mais verrucosa, com localização multifocal em várias regiões da mucosa, podem aparecer, e que tem esse aspecto verrucoso, o que a gente denomina de leucoplasia verrucosa proliferativa. Muitas vezes, por não ter essa característica exclusivamente branca ou vermelha, essa lesão ela pode estar o quê? Associada uma da outra. Então, muitas vezes vocês vão ter diagnóstico do que nós chamamos de eritroleucoplasia ou leucoeritroplasia, que é esse caso aqui específico, onde eu tenho uma placa branca associado com uma mácula vermelha localizada no fundo de vestíbulo e mucosa jugal. Então, esse caso aqui específico, eu estou diante também de uma eritroleucoplasia. Vejam que a lesão parece ser mista. Se nós formos estudar a biologia, por exemplo, da leucoplasia, nós podemos também raciocinar o seguinte, que geralmente as eritroplasias um dia foi leucoplasia, né? Porque parece que pela biologia, né, pelo crescimento da lesão, elas começam com essa maior ceratinização do epitélio e ao longo do tempo a leucoplasia ela vai amadurecendo, formando fissuras, sulcos, até provocar uma atrofia do epitélio, o que a gente demarca com mais visibilidade, o que nós chamamos de eritroplasia. Então, muitas vezes, os pacientes aparecem com esse diagnóstico mais misto, né?
a eritroleucoplasia ou a leucoeritroplasia. A gente pode encontrar dessa forma também. Outra desordem potencialmente maligna que nós podemos encontrar é a quelite actínica, ou também denominada de queilose actínica, que também é uma alteração pré-maligna, né, uma desordem, localizada no vermelhão do lábio inferior, e tem uma causa aparente, né? Tem uma condição que faz com que essas lesões apareçam, que é a exposição progressiva em excesso à luz ultravioleta, né, principalmente os raios UVB. E está condicionada basicamente em pacientes de pele clara que têm ocupações profissionais expostas ao ar livre. Né? Geralmente são indivíduos com mais de 45 anos, em seu predomínio homem, então a gente tem a proporção entre homem e mulher de 10:1. E geralmente essas lesões, elas iniciam como uma placa branca, com a área mais ceratinizada da área, porque essas lesões elas têm um ciclo evolutivo, né? Geralmente elas começam com uma placa, com uma espessura maior da região do lábio, e ao longo do tempo elas vão provocando erosão, ulcerações, cicatrizam até ulcerarem e até terem exposições mais evidentes desse vermelhão do lábio. Então por isso que a gente determina que ela tem uma evolução bem lenta. Tá? Então, categoricamente, eu posso até afirmar que se, por ter essa associação com os raios ultravioletas, né, com as radiações actínicas, aí se vem um nome, né? Por isso que tem esse nome de quelite actínica e ser desse local mais específico. Mas, de fato, se nós formos ver a biologia também desse tipo de alteração, elas representam leucoplasias e eritroplasias, tá? Mas por conta de ter essa associação com o lábio e também com a exposição progressiva à luz ultravioleta, a gente categoriza como quelite actínica, né? Que é muito comum nos países tropicais, nos homens, porque eles não têm esse cuidado de proteger essa mucosa, né? Diferente essa mucosa do lábio, essa região do lábio inferior, diferentemente das mulheres, por fazerem o uso do batom, protetor solar, protetor labial, hidratação, então elas têm, são menos propensas a ter esse tipo de alteração. Então está mais vinculada aos pacientes do sexo masculino, de pele branca, que tem o hábito laboral, né, que tem atividade laboral exposta ao ar livre. Já o líquen plano é uma lesão mucocutânea, né? Uma lesão dermatomucosa mediada por célula T, atualmente classificada como mucocutânea inflamatória crônica. No passado a gente afirmava que era uma doença imunologicamente mediada, né, ou autoimune. Hoje em dia não, a gente denomina como sendo inflamatória crônica por ela ter várias versões de manifestação. Mas os locais mais habituais que ela se apresenta é na pele e nas mucosas, principalmente a mucosa oral. Então, ela pode se apresentar em várias regiões do corpo, couro cabeludo, e a mucosa oral, pelos grandes estudos, parece ser a primeira área de manifestação clínica. Tá? Então, a boca geralmente é que vai propiciar os primeiros sinais e sintomas que aparecem nos indivíduos. E esse líquen plano oral, ele tem uma alteração patognomônica específica, que é esse rendilhado, estrias brancas localizadas na mucosa. Essas estriações podem aparecer variavelmente por toda a mucosa da boca, língua, mucosa jugal, soalho, e o nome dessas estriações são denominadas de estria de Wickham. Então são patognomônicas do líquen plano oral e também o de pele. Na pele também a gente encontra essas estrias, né? Esse rendilhado esbranquiçado, essas finas estriações que remetem muito como um sinal bem clássico do líquen plano. Entretanto, esse líquen plano, ele tem variações clínicas na cavidade oral. Ele pode se apresentar de várias formas, principalmente como essa forma aqui, que é o líquen plano reticular, é o mais comum. Entretanto, a forma que desenvolve o maior potencial de cancerização é o líquen plano erosivo, ou também chamado bolhoso, ou atrófico. Né? É esse tipo de líquen aqui, ó, observado, onde eu vou encontrar já uma ulceração maior,
os pacientes apresentam essas ulcerações, vejam que eu posso ter associado a essas lesões áreas de rendilhado esbranquiçado. Mas veja que a lesão mais característica é a erosão aí presente, que eu posso encontrar tanto na mucosa jugal, quanto na gengiva, inserida, marginal. Quando eu encontro na gengiva, dessa forma aqui atrófica, eu posso também denominar essa característica clínica como gengivite descamativa, que não é exclusiva do líquen planoral. Outras alterações de mucosa podem ter essa característica, mas no líquen planoral erosivo ou atrófico aparece com maior exuberância essas alterações em gengiva. Então, essa fase, né, essa forma clínica do líquen, representa de fato a desordem potencialmente maligna mais evidente desse tipo de alteração dermatomucosa. Já a fibrose submucosa oral é uma desordem potencialmente maligna, mas ela não é comum no nosso meio, ela não está vinculada a pacientes, né, ou a pessoas que vivem, né, nas Américas de um modo geral. Geralmente essa rigidez de mucosa intensiva variada, causada por hiperplasia fibrosa e modificações do tecido conjuntivo de forma variável, promovendo áreas avermelhadas ou enegrecidas, ou também branco-leitosas. Veja que os dentes aqui, ó, têm já um indício que as pessoas têm um hábito de fazer ou de mascar uma planta chamada areca, a noz de areca, que é uma planta vinculada bastante, cultivada bastante na Ásia. Então, esse grupo de desordens, atualmente, né, é identificado exclusivamente em população Professor, da Ásia. Oi, pode perguntar. desculpa incomodar, é porque travou aparentemente para todo mundo quando o senhor estava falando que essa lesão não é uma coisa tão comum na nossa área, aí a partir desse momento acabou travando e não escutou. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim, mas e seu vídeo também travou, mas ok, não tem problema, a questão é mais a fala também. Deixa eu voltar aqui. Consegue me ver? Tá tudo bem? É porque a sala fica muito cheia, dá esse probleminha mesmo. Tá tudo bem agora, né? Então vamos retomar. Fibrose submucosa oral. Ela não é característica no nosso meio, nas Américas, ela não aparece, porque ela está vinculada a um hábito de mascar uma planta que é cultivada na Ásia. Então, apenas na Ásia que nós vamos encontrar, que é a noz de areca, que é essa planta aqui, ó. Parece um coqueiro. Lembra um coqueiro? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Lembra um coqueiro. Então é a noz de areca, onde as pessoas nessa região da Ásia têm o hábito de mascar. Então é vendido na feira livre as folhas de areca associado com vários condimentos, como por exemplo o betel, que também é um condimento que eles usam bastante lá na Ásia. E geralmente eles fazem o seguinte: eles pegam um pó branco, né, cal, de cal mesmo, eles embebem essa folha de areca e colocam o betel, né, que é um produto, um condimento que dá um ar mais, vai dar uma certa dormência para a região da mucosa, e eles têm o hábito de mascar essa planta lá. E essa planta ela provoca alterações epiteliais carcinogênicas sérias, né? Apesar de ser uma coisa cultural, regional que eles fazem, ela está vinculada a essa maior cancerização. Tanto que os pacientes ficam com a boca um pouco avermelhada e conseguem ter esse tipo de alteração. Então, por conta dessa associação do hábito regional da Ásia, a fibrose submucosa oral é mais vinculada a esses pacientes que moram, que têm esse hábito de mascar as folhas dessa planta, né? Que é a noz de areca. Muitas vezes associada com betel,
que é um condimento que eles colocam para fazer esse tipo de hábito lá, né? Então, o hábito de mascar areca, noz de areca, está vinculada à formação de lesões importantes, causando hiperplasia fibrosa, com modificações epiteliais marcantes, que nós denominamos de fibrose submucosa oral. Não sei se vai dar para ver, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Conseguiram acompanhar? Ótimo. Dúvidas, perguntas, tudo bem, gente? Podemos continuar? Aqui. Conseguem ver esse vídeo? Sim? É bem curioso esse hábito de mascar a noz de areca, associado com betel e embeber essas folhas em cal, né, num líquido semelhante a cal. Vou rodar aqui o vídeo, se vocês conseguem ver, é bem rápido, só para mostrar para vocês que é vendido em feira livre lá na Ásia e as pessoas têm esse hábito de mascar. Né? É muito associado, por exemplo, com o hábito que tinha aqui muito no passado, no Brasil, que era mascar tabaco ou rolo de fumo. Né? As pessoas faziam muito isso antigamente. Hoje em dia não é tão difundido. Aqui mesmo no Sudeste não é tão comum. Mas lá no Nordeste as pessoas ainda fazem esse hábito de mascar fumo. Então, essa planta é muito similar, parece muito com a folhinha do fumo. Então, lá eles têm esse hábito de fazer esse tipo de procedimento, né? De hábito. Que coragem, ele vai provar. Vejam que o vendedor está com a boca bem avermelhada. É por conta do betel que eles colocam. Veja que tem uma semente, né, um condimento. É. Conseguiram ver?